Algumas pessoas possuem o sonho de moldar o próprio corpo para desenvolver um visual extremamente imponente e forte. E existem muitas formas de fazer isso. O método mais recomendado envolve treinos na academia, uma dieta balanceada e foco, talvez o elemento mais importante. E mesmo que algumas pessoas realmente pratiquem esses pontos, elas podem acabar acrescentando substâncias perigosas na equação, como o óleo Synthol ou esteroides. Meu nome é Ivan Lima e você está prestes a conferir os marombeiros mais estranhos de todos os tempos. Antes de tudo, precisamos estabelecer que, por mais que o uso no fisiculturismo de substâncias estimuladoras ou hormônios sintetizados não seja incomum, quando falamos sobre um fisiculturista, estamos falando de um atleta de alto rendimento. É uma pessoa que busca trabalhar e fortalecer a musculatura, que passa por grandes esforços para ter melhor controle sobre o corpo e que se dedica durante anos de treinamento para atingir os níveis das competições. Em um outro cenário, existem aqueles que buscam deixar o físico mais impressionante e escolhem um caminho mais rápido, normalmente fazendo uso de grandes doses de substâncias pesadas, como anabolizantes. Um dos casos que podemos citar de exemplo é o do egípcio Mustafa Ismail, ou melhor, o Popeye da vida real. Em 2012, ele entrou para o Guinness Book por ter os maiores bíceps e tríceps do mundo, totalizando uma circunferência de 79 centímetros. Só que o percurso dele com o recorde foi marcado por algumas controvérsias, já que médicos e entusiastas do ramo apontaram que os músculos não tinham sido adquiridos naturalmente, mas através de implantes do óleo Synthol ou esteroides. Depois de realizar uma ultrassonografia no Japão, foi revelado que não havia sinais de uso de drogas ou alteração intravenosa. Mas essa confusão não acabou por aí. Por não ter sido revelado o nome do hospital em que o procedimento foi feito e o relatório não conta com fotos dos exames ou citações dos médicos, muitos acreditam que alguma informação está sendo escondida. De acordo com Mustafa, seu físico é resultado de uma dieta diária de 3 quilos de proteína, 11 litros de água e 4 quilos de carboidratos. Tudo em conjunto a um treinamento de 2 horas por dia, em que ele levanta 270 quilos. Outro nome que também surgiu na internet nos últimos anos foi o de Romário dos Santos Alves, ou melhor, o Hulk brasileiro. Direto de Caldas Novas, em Goiás, Romário se tornou famoso ao redor do mundo pelo formato de seu corpo. 63 centímetros no braço, 1,78 m de altura e 104 quilos. E adivinha como ele conseguiu a circunferência do braço? Acertou quem disse Synthol. Caso você ainda não tenha ligado os pontos, o Synthol é aquele óleo que causa um inchaço na região onde é injetado, fazendo com que a pessoa fique com uma aparência nada convencional. Romário passou a usar a substância depois de 4 anos treinando em uma academia. E por mais que ele tenha atingido o efeito desejado, o goiano teve uma inflamação 1 ano depois de parar de usar, em 2013, e quase perdeu um dos braços. Com medo de precisar amputar o membro ou até morrer, Romário buscou tratamento e descobriu que o mais indicado era fazer uma cirurgia, já que o óleo petrificou e se misturou ao músculo. Por causa disso, mesmo com um procedimento cirúrgico, não será possível retirar completamente a substância do organismo dele. Depois de vencer esse sufoco, Romário mantém os exames clínicos em dia para saber se está tudo bem com seu corpo e não deixa de seguir uma dieta e treinar na academia para conseguir massa muscular naturalmente. Ele diz que se arrepende e que hoje em dia jamais teria feito a aplicação do Synthol. Só que nem tudo deu errado para ele. Além de trabalhar como barbeiro em Caldas Novas, o goiano é uma espécie de atração pela cidade quando se monta como Hulk e tira fotos com as pessoas. Lá na Rússia, um jovem chamado Kirill Tereshin
também se envolveu com o uso de Synthol e por pouco não foi o protagonista de uma tragédia. Em 2017, com 21 anos, surgiram na internet várias imagens dele com seus enormes bíceps de 60 centímetros, fazendo com que ele fosse apelidado de Popeye russo. Por mais que os braços dele estivessem completamente desproporcionais com o restante do corpo, Kirill demonstrava estar orgulhoso do resultado obtido com o uso da substância. Em apenas 10 dias, o bíceps dele cresceu 26 centímetros. Isso porque ele aumentou a dose assim que percebeu que poucos milímetros não seriam o suficiente. O jovem chegou a declarar no começo que sentiu febre de até 40 graus e que teve a sensação de que estava morrendo. Kirill ficou com a substância no corpo até 2019, ano em que ele recebeu a notícia de que poderia morrer ou passar por uma amputação se não se livrasse dela. Inclusive, o cirurgião que cuidava do caso revelou que o jovem não tinha injetado apenas Synthol, como ele havia dito, mas também 3 litros de um tipo de vaselina. Depois de pedir ajuda na internet para arcar com as despesas do procedimento, Kirill passou por uma cirurgia que removeu quase 1,5 kg de músculos mortos do tríceps do braço esquerdo. Isso foi necessário porque a substância foi injetada tão fundo no músculo que o deteriorou. Mas isso foi apenas o começo, já que o cirurgião revelou que eles tinham feito somente 25% dos reparos e que seriam necessárias outras 3 cirurgias para retirar o restante da substância do corpo dele. Que sufoco, hein? E não é apenas o Synthol que pode causar efeitos colaterais surpreendentes no corpo. Em 2013, o caso da londrina Candice Armstrong chocou muitas pessoas ao redor do mundo, porque depois de usar frequentemente um esteroide anabolizante chamado trembolona, ela se viu passando por uma mudança de gênero não planejada. Na época, com seus 28 anos, não foram apenas seus músculos que cresceram, mas a voz dela engrossou. Pelos apareceram no rosto e nas costas, e o clítoris da londrina aumentou de tamanha forma que se tornou uma espécie de mini pênis de 2,5 centímetros. Candice explicou que o objetivo dela não era ficar masculinizada como aconteceu. Sua intenção inicial era reduzir o quadril e aumentar as costas e os ombros. Candice ainda disse que não pararia de usar o esteroide por 2 motivos. Primeiro, porque ela acha que não conseguiria recuperar as formas de antes. E segundo, porque ela acredita que resultaria em alguns malefícios para o organismo, como a perda dos músculos e a preservação da voz grossa e da barba. Em meio ao processo de transição, Candice trocou algumas roupas por peças normalmente usadas por homens e começou a usar o banheiro masculino para evitar confusão. De acordo com a londrina, existem os prós e os contras na situação dela. Os contras envolvem seu desejo sexual, que diminuiu bastante, e ela percebeu que parou de chamar a atenção dos homens. Mas, em compensação, a mudança possibilitou que ela realizasse um sonho antigo, de trabalhar como drag queen e fazer shows pela cidade. E quanto ao cara que está na thumb deste vídeo, talvez você tenha ouvido falar dele, afinal, ele é daqui do Brasil. O paulista Valdir Segato possui outro nome na internet, Valdir Synthol. Inclusive, ele também foi chamado por alguns sites de Hulk brasileiro. 2 apelidos que não são muito difíceis de explicar. Esse último por seu tamanho, claro. E o primeiro pela substância que ele usa para que os músculos adquiram formatos imensos. Tendo como inspiração o super-herói verde da Marvel e o astro Arnold Schwarzenegger. Valdir já declarou que se sente orgulhoso pela forma que alcançou, por mais que ele receba muitas críticas. A história do paulista com o óleo começou logo após ele largar as drogas e entrar para a academia. Como Valdir queria resultados mais extremos, ele acabou aceitando o Synthol quando alguém ofereceu. E bom, aqui estamos.
Mesmo que os médicos e algumas pessoas em seu círculo de amizades tenham alertado ele sobre os perigos e as consequências do uso do óleo, Valdir conta que tem vontade de crescer ainda mais. Em um intervalo de 5 anos aplicando a substância, ele ganhou 25 quilos e seus bíceps aumentaram de 30 centímetros para 58. Como se isso já não fosse impressionante o suficiente, Valdir disse que a meta é alcançar os 68 centímetros. Em meio aos avisos dos médicos de que seus braços podem ser amputados por causa do Synthol, o paulista afirma que usa porque gosta e que não deve parar tão cedo. Entre as demais consequências estão danos aos nervos, no pulmão, infecções e o uso pode levar até mesmo ao infarto. Por que não buscar essas formas pelo caminho natural? Bem acompanhado por profissionais da área. Não seria mais confiável para manter o seu visual e a sua saúde? O que você acha? Escreva no comentário. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!